Fala galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer análise da equação diferencial de um circuito RLC paralelo. A ideia aqui é fazer exatamente o que nós fizemos para o circuito série da aula passada. Tirar quem é o alfa e quem é o ômega zero de um circuito RLC paralelo. E aqui subentende-se, né? Paralelo são os três elementos associados em paralelo. Assim como lá no série, eram os três elementos associados em série. Pessoal, recapitulando alguns detalhes que já foram passados na aula anterior, está aqui a equação geral de um circuito elétrico de segunda ordem, um circuito RLC de segunda ordem, que vai nos resultar numa equação diferencial de segunda ordem, conforme vocês estão vendo aqui. Então tá lá, ó, 1 vezes d2x dt2 mais 2α vezes dx dt mais ômega 0x é igual a um determinado Q. E esse Q aqui nós já vimos que depende da fonte que está alimentando o circuito. E como nós vamos fazer uma análise aqui de um circuito RLC paralelo sem fontes, eu já vou pegar esse cara e vou igualar a zero. Tá aqui, ó. Quando o circuito não possui fonte, o Q vale exatamente zero. É exatamente essa a ideia. E aqui nós vamos, portanto, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos trabalhar a equação diferencial do circuito RLC paralelo com o objetivo de deixar nesse padrãozinho aqui. Ó. Isso aqui é a forma geral. Eu coloco sempre aqui, só para você que não acompanhou a aula anterior, só para, acho que vale o comentário, ó, eu coloco a grandeza X, é uma grandeza geral, mas aí isso aí vai ser uma tensão ou corrente, dependendo do circuito. No circuito série era uma corrente e agora vocês vão ver que no circuito paralelo vai ser uma tensão. Pessoal, recapitulando alguns tópicos bem rapidamente aqui, ó. Quem é o alfa do circuito? Tá aí, eu já deixei destacado, vai anotando no seu caderno. O alfa é o que a gente chama de coeficiente exponencial de amortecimento, que é dado aqui, tem dimensão de frequência, a gente caracteriza isso como Nepers por segundo. Tá lá, ó, NP/S, né, Nepers por segundo. E o ômega zero, que é o que é mais importante na minha visão aqui, o mais conhecido na literatura, vocês vão encontrar bastante, né? É a frequência natural não amortecida, dada em radianos por segundo. Ômega zero tem dimensão aí, ômega, né? Tem dimensão de ômega, que é, portanto, radianos por segundo. E isso aqui também é conhecido por esse nomezinho famosíssimo, ó, frequência de ressonância do circuito. Isso aqui é a frequência natural não amortecida, ou frequência de ressonância, dado em radianos por segundo. Se você quiser a frequência em hertz, pega esse valor aí e divide por 2π e você vai ter a frequência em hertz. Só lembrando que ômega é 2π vezes f, onde f é a frequência dada em hertz. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos deduzir a nossa equaçãozinha diferencial aqui. Vocês vão ver que é o mesmo nível de dificuldade com relação à equação diferencial da aula anterior. Muito bem, eu tenho lá os meus três elementos R e LC associados em paralelo. Eu quero saber quem é a equação diferencial do meu circuito, e a grandeza com a qual nós vamos trabalhar aqui é a tensão. Veja que a tensão aqui ela é comum para os três elementos. Por quê? Porque eles estão associados em paralelo. Assim como na aula passada, a grandeza em comum que passava ali pelos três elementos associados em série era a corrente. Aqui nós vamos apelar para a tensão. Se você observar bem, ó, é a tensão que eu vou chamar de V. É a tensão no capacitor. E também é a mesma tensão, estou colocando as flechinhas aí, que é a mesma tensão no resistor, no indutor, perdão, e também a mesma tensão no resistor. Beleza, pessoal, já identificamos a grandeza aqui com a qual nós vamos trabalhar. Agora, como é que eu calculo aí, como é que eu obtenho essa expressão? É muito simples, eu vou olhar para as correntes. Aqui, lembra que na aula anterior nós aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões? Muito bem, aqui nós vamos aplicar a LKC, que é a lei de Kirchhoff das correntes. Como é que eu faço isso? Eu vou admitir que num procedimento, num estado anterior, esse circuito estava sendo alimentado por uma fonte e essa fonte estava carregando os meus elementos, aí estava fornecendo energia para os meus elementos do meu circuito. E, portanto, ó, seguindo a nossa querida convenção, os nossos elementos aqui estavam todos admitindo convenção de bipolo passivo, ou seja, eles estavam todos recebendo energia no estado anterior e essa é a nossa, esses são os sentidos, ó, das correntes que estão aí trafegando pelos nossos elementos aqui do circuito. Ou seja, sempre corrente entrando pelo terminal de maior potencial nos três elementos, o que indica claramente que eles estavam recebendo energia. E qual que é o segredo aqui? É muito simples. Eu vou olhar para esse nozinho daqui de cima e tem que valer o que, pessoal? Aqui em cima, ó, onde eu estou destacando em vermelho para você. Tem que valer a lei de Kirchhoff das correntes. A soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Note que não tem nenhuma corrente entrando, só tem corrente saindo. Então eu vou dizer que a soma das correntes que saem tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Vamos lá? Começando aqui, pessoal, vamos começar a escrever a nossa equação diferencial aqui, ó.
Primeira, vamos pegar a corrente no resistor. Quem que é a corrente no resistor? É tensão dividido por resistência. Quanto que vale a tensão no resistor? É V. Dividido por quem? Dividido por R. Perfeito. Mais corrente no indutor. Essa é um pouquinho mais chato. Eu tenho que lembrar que no indutor V é igual a L, D e dt. E aí, se você quiser obter quem é a corrente, tem que fazer aquela substituiçãozinha, passa para o outro lado, vai dar uma integral, e aí eu já vou colocar direto, porque a gente já fez isso muito aqui no curso. Ó. Então, a corrente no indutor, ela é dada por essa expressãozinha aqui. Ó. Isso aqui é 1 sobre L, vamos escrevendo aqui, ó, 1 sobre L, vezes a integral da tensão V dt. Por que V? Por que apareceu V ali? Porque V é comum aí para os três elementos, né? Eu estou chamando de V, que é a tensão que está caindo no indutor. Mais uma condição inicial, que eu vou colocar aqui, ó, que é a condição inicial do meu indutor. Vou colocar IL no instante zero. Eu sei que a rigor aqui seria um T0, né? Um tempo geral, mas a gente sempre coloca como zero, que é o que é mais utilizado. Beleza. Mas, finalmente, a corrente no capacitor. Quanto que vale a corrente no capacitor? Ora, I é igual a C dV dt. Já substituo direto aqui, ó. Então isso aqui ficou capacitância C vezes a derivada da tensão com relação ao tempo. Tá aqui, ó, dV dt. E isso aqui dá quanto, pessoal? Isso aqui é igual a zero. Tá lá, igual a zero. E pronto, tá montada aí a nossa equação. Só que não é bem uma equação diferencial. Isso aí é uma equação íntegro diferencial. Por quê? Porque tem uma integral e tem uma derivada. Não é só uma equação puramente diferencial. E eu quero transformar isso numa equação diferencial de segunda ordem. Como é que eu faço? Eu tenho que sumir com essa integral. Como é que eu sumo com a integral? Eu aplico a derivada, o operador derivada, dos dois lados do meu problema e dos dois lados da minha equação. Aplicando a derivada, pessoal, vamos fazer aqui então. Ó, aqui tem que tomar um certo cuidado. A derivada lá, a derivada da soma é a soma das derivadas, recai aí nos nossos três termos. E nos quatro, na verdade, né, porque tem um quarto aqui, ó, tem uma constante, mas a derivada da constante é zero, isso aí vai ser simplesmente ignorado, assim como aconteceu na aula anterior. E vamos começar aqui, ó, derivada desse primeiro termo, isso aí é 1 sobre R vezes a derivada da tensão. Vai ficar aqui, ó, 1 sobre R, que é uma constante, não é? A V sobre R é a mesma coisa que 1 sobre R vezes V, mesma coisa. Então tá lá, ó, 1 sobre R, deixa eu só dar uma centralizadinha aqui, ó, vezes, agora o operador derivada recai aí no dV/dt, né, na tensão, porque essa tensão, só lembrando, ela que está variando com o tempo. Então isso aqui ficou 1 sobre R dV/dt, mais, e olha que curioso, interessante, ó, aqui do segundo termo, a integral é a derivada da integral, vai dar a própria função que está dentro da integral, os operadores eles se cancelam, portanto isso aqui vai ficar 1 sobre L, que era uma constante, né, sai para fora lá da derivada, tanto da derivada quanto da integral, então ficou 1 sobre L vezes a tensão, ali, belezinha. Mas, olha só que legalzinho, pessoal. Aqui apareceu a derivada da constante, IL, a condição inicial aí no indutor. Derivada de uma constante é zero, eu vou simplesmente ignorar esse termo. E agora o último termo, que é o mais chato, C dV dt. Vou aplicar o operador derivada nesse termo que já é uma derivada. Então vai dar derivada da derivada, vai dar uma derivada segunda. Portanto, isso aqui fica C vezes, e aí anota no seu caderno aí, ó. C vezes, deixa eu fazer um C bonitinho aqui, ó. C vezes, toma cuidado para não errar. D2V, então a derivada segunda, dt2, tá aqui, ó, dt2. Isso tudo é igual a zero, aplicando a derivada de zero, que é uma constante, dá o próprio zero, que é também a própria constante. Perfeito? Beleza, pessoal. Agora vejam, essa é a nossa equação diferencial. Tem que trabalhar um pouquinho ainda nessa equação diferencial, no sentido, lembra do que eu falei para vocês? Ó, se eu fizer a comparação com a forma geral aqui, dá uma olhadinha na forma geral da equação diferencial aí de um circuito de segunda ordem. Eu vou querer agora colocar o coeficiente unitário no termo da segunda derivada. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. E para fazer isso, tá aqui, ó, o termo da segunda derivada. Estou identificando para você aqui, ó, C vezes D2V dt2. Como é que eu faço? Eu pego a equação inteira e divido por C, que é a capacitância ali, ó, dividindo a equação inteira por C. Estou fazendo em vermelho aí para você identificar. Tá lá. E agora, fazendo isso, obviamente, o termo da segunda derivada fica, o coeficiente da segunda derivada ali fica sendo igual a 1. E, portanto, vamos deduzir aqui, vamos escrever a nossa equação diferencial aqui agora. Então, isso aqui ficou D2V dt2, 1 vezes D2V dt2, vamos colocar aqui, ó, D2V dt2, até me perdi aqui. Mas, agora vamos pegar o termo da primeira derivada, tá ali em cima, ó. 1 sobre RC dV dt. Vamos escrever aqui. Então isso aqui fica 1 sobre RC, que é o coeficiente, vezes a derivada da tensão com relação ao tempo, dV dt. Tá aqui. Vamos escrevendo e enquanto isso você vai anotando aí
no seu caderninho. Acho que é muito importante você ter essas anotações. Mas, finalmente, o último termo, que é o termo da própria função, sem a derivada, isso aqui ficou 1 sobre LC, que multiplica a própria função, e isso aqui é igual a 0. Olha só que bacana, pessoal. Essa é a equação diferencial que modela o circuito elétrico RLC sem fontes. Por quê? Porque, veja, ó, eu tenho aqui claramente, a equação homogênea, né? Está igualada a 0. Se tivesse alguma coisa aqui diferente de 0, o circuito certamente teria uma fonte ali alimentando o circuito. Mas como não tem, isso aí vai ser igualado a 0. E agora ficou fácil. Por quê? Porque agora eu comparo com a forma geral. Vamos fazer essa tremenda e rápida comparação aí, ó. Comparando as duas expressões, tá aqui. Opa, eu deixei aqui. Deixa eu só apagar, finja que você não viu aquilo lá e pronto, pessoal, desculpem aí, ó, mas vamos lá agora, ó, o resultado já estava ali, mas vamos voltar aqui agora para a gente chegar no resultado. Muito bem, ó, fazendo as comparações, aqui que eu estou marcando em rosa para você, ó, é a equação que a gente acabou de deduzir, e aqui embaixo, a segunda expressão matemática, é a forma geral que estava ali em cima no nosso caderninho digital. Vejam que eu tenho o coeficiente unitário no termo da derivada segunda de ambas as equações e agora basta simplesmente fazer a comparação. Como é que eu comparo esses termos? Ó, comparando aqui o termo da derivada primeira, olhando os coeficientes, eu comparo, eu posso dizer que 1 dividido por RC vale 2 vezes alfa. Fazendo essa comparação, eu tiro aqui claramente, ó, que alfa vale quanto? Vale 1 dividido por 2RC. Tá lá, ó, 2 vezes, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes R, que é a resistência, vezes a capacitância do circuito. De novo, olhando ali, ó, fazendo uma breve comparação, ó, 1 sobre RC vale 2 alfa, então, igualando essas duas expressões, passo o 2 para o outro lado, alfa vale 1 dividido por 2 RC. Perfeito. E agora, fazendo a próxima comparação, ó, 1 sobre LC no termo ali da própria função, 1 sobre LC tem que ser igual a ômega zero ao quadrado, daqui eu tiro claramente que ômega zero, vamos escrever aqui só para a gente já fechar a nossa aula, ômega zero vale quanto, pessoal? Vale 1 dividido pela raiz quadrada de L vezes C. É a raiz quadrada do produto da indutância vezes a capacitância. Vamos escrever aqui e agora a gente já fechou a nossa aula, só que não sai ainda não, porque eu tenho um comentário importante a fazer. Estão aí as duas grandezas, pessoal. Legalzinho, ó. Agora, se você comparar, isso é muito interessante fazer essa comparação, e na aula que vem eu vou trazer um resumo só para fazer essa comparação dos dois circuitos, série e paralelo. Se você lembrar lá do circuito série, quanto que tinha dado o alfa do circuito série? O alfa do circuito série tinha dado R sobre 2L. Vejam que o alfa mudou aqui para o circuito paralelo, que é o coeficiente de amortecimento. Deu 1 dividido por 2RC. Beleza, os alfas são diferentes. E o ômega zero? O ômega zero deu igual. Se você pegar lá na aula anterior, o ômega zero do circuito série tinha dado 1 dividido pela raiz de LC, que é exatamente o mesmo valor do ômega zero aqui para o circuito paralelo. O alfa dá igual. O que leva a muitos alunos a ter a seguinte dúvida, que eu vou ressaltar aqui com bastante ênfase ainda mais vezes durante o curso. Muita gente pergunta o seguinte: ah, Guilherme, mas espera aí, o ômega zero, que é a frequência de ressonância do circuito, de um circuito RLC, sempre vai dar esse valor? Sempre vai dar isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, 1 dividido por raiz de LC, para qualquer circuito geral, não série, não apenas o série e o paralelo, mas para qualquer circuito geral? E pelo amor de Deus, a resposta é não. Cada circuito vai ter o seu ômega zero, que depende ali da configuração como qual os elementos do circuito, resistores, indutores e capacitores, estão interligados, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, toma muito cuidado com isso, porque muita gente já bate o olho num circuito RLC ali, fala, não, o ômega zero dá 1 dividido pela raiz de LC. E não é verdade. Tem que calcular, tem que obter a equação diferencial do circuito, fazer essa mesma análise que nós fizemos aqui e fazer essa devida comparação para você tirar o ômega zero. Não caia no conto do vigário, tá, pessoal? Nem sempre o ômega zero vai dar 1 dividido pela raiz de LC. O ômega zero dá isso aqui para o circuito série e também para o circuito paralelo. Ah, mas pode cair numa coincidência e para um circuito geral lá dar esse mesmo valor? Pode, mas isso não é uma regra. Tenha isso em mente, tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero aí de verdade que você tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.